Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Fê, eu sou designer e eu trabalho com criação e desenvolvimento de identidades visuais. E esse aqui é o primeiro vídeo do canal, eu tô bem empolgada porque é a primeira vez que eu tô aparecendo oficialmente aqui. Só que vocês vão ver que eu sou um pouquinho envergonhada, mas isso aí a gente vai trabalhando com o tempo, a gente vai se conhecendo e as coisas vão melhorando, né? Então, o que eu preparei para esse primeiro vídeo? Cada designer tem sua forma de trabalhar e como desenvolve os seus projetos. Eu queria compartilhar hoje, nesse primeiro vídeo, um pouquinho da criação de um dos projetos que eu desenvolvi por aqui. Então, vou mostrar desde ali de algumas respostas do briefing do cliente até o resultado final, o que o cliente achou desse projeto. Quem quiser, então, acompanhar esse processo, fica ligadinho, tá bom? Bom, então vamos lá, quero contar um pouquinho de como que é o processo aqui de criação que eu desenvolvo. Quando o meu cliente ele adquire um pacote de identidade visual comigo, a gente acerta o pagamento ali e tudo mais, a primeira coisa que eu faço é enviar um briefing. O que é esse briefing, Fernanda? É um questionário, né, que eu envio para o cliente para poder entender ali qual é o propósito da marca, quais são os valores, quais os produtos ou serviços, o que a marca busca atingir, o que ela quer como um todo, assim, né, transmitir para os seus clientes, qual é o público-alvo, enfim. Com esse briefing e também com algumas referências, eu peço algumas referências visuais para poder entender mais ou menos o estilo que o cliente está buscando, eu começo também a fazer algumas pesquisas. Nesse meu caso, a minha cliente é uma psicopedagoga, o que é muito legal, porque eu ainda não tinha feito nenhum projeto desse sentido. Eu também faço algumas pesquisas sobre a área, porque, gente, a gente é designer, né? A gente não é obrigado a saber tudo e a gente também tem que estudar o que o nosso cliente faz, produz, como que funciona, para poder entender e poder representar isso da melhor forma possível, né? Eu gosto de criar uma identidade visual, um logotipo que faça sentido, que tenha uma história, que conte uma história. Nesse caso, a cliente é psicopedagoga e o que ela faz, né, assim? Ela ajuda mães que têm as crianças que estão com dificuldade no processo de aprendizagem. Ela ajuda a transformar isso de uma forma mais leve, né? Que o processo de aprendizagem seja mais leve tanto para as crianças quanto para as próprias mães. E aí, quer transmitir através disso, né, através do logotipo, todo esse processo de transformação, evolução da criança nesse processo de aprendizagem. Então, eu não sei se eu falei, eu acho que não, mas eu trabalho da seguinte maneira: eu crio primeiro o logotipo, né, que é o símbolo principal da identidade visual. Após a aprovação do cliente, a gente parte para criar os demais itens do pacote que eu ofereço. Então, voltando ao projeto dessa minha cliente. Falei um pouquinho sobre o trabalho ali que ela desenvolve. E aí, pensando nisso, né, ela também me contou que queria algo que fosse um pouco delicado, com traços leves, que tivesse algumas cores legais, significativas, e que o logotipo representasse exatamente isso, o processo de evolução, de aprendizagem, desse aprendizado positivo. E aí comecei a fazer algumas referências. Eu uso muito o Pinterest para pesquisar imagens e tudo mais para começar a elaborar os esboços, né? Também faço muito esboço no papel e depois passo isso para o computador para refinar ainda mais os esboços e chegar num resultado legal. Então, depois desse briefing, eu passo para essa parte de pesquisas, de entender melhor ali o assunto e fazer os rascunhos. E agora eu vou mostrar a tela do computador para contar um pouquinho sobre o começo ali. Quais ideias foram surgindo ali no início desse projeto e contar um pouquinho mais de como foi esse processo de criação. Então vamos para a tela do computador. Bom, então eu mudei aqui um pouquinho o ângulo da câmera, porque eu também vou mostrar a tela do computador. Talvez eu vou ficar olhando um pouquinho para a tela para poder explicar melhor para vocês. Então, aqui na tela a gente está vendo que a minha ideia inicial ali de demonstrar esse alcance do conhecimento, essa busca pelo conhecimento de uma forma positiva, eu queria representar talvez numa forma de uma mão de uma criança tentando alcançar, tentando buscar esse conhecimento. Então, os meus primeiros esboços foram tentando desenhar uma mão. Só que eu não queria uma mão cartunesca ou nada do tipo, eu queria algo que fosse com traços finos, assim, bem delicados. Então, essas foram as primeiras ideias aqui, assim, como se fosse pegando... eu ia fazer a mão pegando umas sinapses, assim, do cérebro. Mas
comecei a fazer os rascunhos, aí eu comecei a perceber que não tava indo para um caminho legal, não tava gostando do resultado que tava ficando, não achei que tava condizendo, assim, com o propósito da ideia, assim, inicial, da ideia principal. E aí depois comecei, eu sempre faço esse tipo de coisa, assim, primeiro a gente trabalha numa ideia e aí depois vai refinando, às vezes no meio do caminho muda de ideia também. E aí depois eu parti para tentar desenhar um cérebro. Só que eu não queria também um cérebro muito orgânico e nada do tipo, queria algo com traços finos, assim. E aí aqui a gente já começa a ver, meu rascunho tá bem bagunçado, porque é assim mesmo, gente, não tem como ficar fazendo rascunho bonito não, né? Até tem algumas cores aqui que eu tava, não é nem testando cor pro logotipo, era só pra diferenciar, assim, enfim, né? Aí comecei a desenhar aqui uns cérebros, e aí esses riscos aqui, eles iam ser como se fossem as sinapses, e os coraçõezinhos iam fazer essa ligação. Então, nesse exemplo aqui, vou até aproximar um pouquinho mais. A ideia meio que principal, assim, era fazer uns coraçõezinhos ali, né? Transmitindo todo esse vínculo positivo durante esse processo, assim, que é necessário. Então, os corações, eles também estavam como sendo um dos elementos para ser utilizado nesse logotipo. Por exemplo, a mão de uma criança, corações, o desenho de um cérebro, né? Afinal de contas, ela é psicopedagoga, ela trabalha muito essa parte, assim, do aprendizado, né, da criança. E aí depois comecei a refinar ainda mais essa minha ideia do cérebro e comecei a pensar que poderia fazer diferente, ao invés de usar corações pequenininhos, que eu achei que quando o logotipo tivesse longe, por exemplo aqui, ó, a tela tá um pouco mais longe, os corações não estão bem definidos, a gente não consegue ver bem. Então quando a gente não consegue ver bem um logotipo é porque ele não funciona. E aí tem que aproximar muito para conseguir ver que são corações. Aí eu pensei no seguinte, vou fazer um cérebro inteiro de corações para ver como que fica. E a ideia era fazer os corações em formatos diferentes também. Em formatos e tamanhos diferentes. Para dar esse desenho todo assim do cérebro. Aqui do lado eu já tenho um exemplo, tá bem clarinho aqui, ó, esse exemplo. E eu ainda tava insistindo em colocar o detalhe da mão, só que não tava funcionando. Então aí depois eu parei de insistir de colocar esse detalhe da mão de uma criança, tentando alcançar, buscar esse conhecimento, e fiquei só com os corações. Só que eu achei que precisava de um detalhe a mais, que eu ainda queria colocar essas sinapses. E foi isso que eu fiz. Então eu fiz os corações aqui nos formatos diferentes. A ideia também era utilizar cores diferentes nos corações, né? Porque tem uma representação ali do processo de aprendizagem, que nem todo processo de aprendizagem é o mesmo, então a pessoa tem as suas certas dificuldades e vai desenvolvendo isso, né, como se fosse uma evolução, esses corações em formatos e cores diferentes. Foi isso que eu pensei, né, quando eu fiz a criação. Então aí eu fui refinando aqui, e aí depois eu parti para fazer alguns testes de cores. Aqui a gente já dá pra ver que eu fiz alguns testes. Eu gostei muito dessas cores, só que eu achei que ficou muito clarinho e precisava ser um pouquinho mais intenso, para chamar um pouquinho mais de atenção. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre as fontes. Eu queria então ali pro nome da minha cliente, né, Patrícia Ottoni, eu queria que fosse um traço mais fino, assim. E que fosse uma letra cursiva, assim, sabe? Pra trazer uma proximidade maior, assim, no logotipo. Não deixando de ficar profissional. E aí eu cheguei nesse último resultado aqui, que foi essa fonte aqui, que parece até uma assinatura mesmo, né? Então, esse foi o resultado que eu mais gostei e foi o resultado que eu incorporei no logotipo. E aí aqui ao lado dá pra ver que eu fiz alguns testes de cores. Eu testei assim em preto, testei um azul um pouco mais vivo, testei um azul um pouco mais fechado, fui fazendo alguns testes ali, deixei as cores um pouco mais vivas ali, o rosa, o azul e o amarelo, testei o nome ali em rosa também. Então, todo o logotipo, eu comecei a fazer alguns testes ali, depois de definir a fonte que eu queria, eu também comecei a testar ali as cores para ver o que ficava melhor, o que conduzia melhor. Então, aí aqui no final, eu já tenho o logotipo escolhido, né, para fazer a apresentação para o cliente. Então, foi esse aqui, com as cores mais vivas, com o azul um pouquinho mais fechado, mas mesmo assim fazendo contraste ali com o nosso símbolo. Então, esse aqui foi o logotipo escolhido. Essas aqui são as cores, né, da paleta de cores da cliente, que eu fiz a escolha. Aqui uma variação do logotipo, que o logotipo principal ele seria
posição vertical, mas o logotipo ele tem que funcionar em diversos formatos, então também fiz essa variação aqui do logotipo na horizontal, caso ela precise fazer a utilização. Fiz também aqui a marca d'água. E aqui também tem o sublogo, que é essa versão mais arredondada ali com o nome e tal. E agora eu vou mostrar um pouquinho da apresentação que eu enviei para cliente, então vou separar aqui o material para mostrar. Bom, então aqui na tela eu já estou mostrando para vocês como foi a apresentação, né? Que eu faço uma apresentação em PDF, tento enviar ali o máximo de informações possíveis para o cliente poder olhar ali e ver qual era a minha ideia e poder enxergar a marca como um todo, né? Então, vou mostrando aqui aos pouquinhos. Tem essa primeira parte, assim, que eu falo um pouquinho sobre o conceito, né? Que eu quis trazer, assim, para representar o logotipo. Então, esse aqui, toda criança ama aprender, é a tagline da cliente, que é o slogan. Então, faz muito sentido com todo esse processo ali de desenvolvimento e de criação que a gente fez, né? Porque a gente utilizou os corações, traz esse lado mais afetivo, mais positivo também para a representação da marca. Aqui eu separei a paleta de cores para cliente dar uma olhadinha. Separei uma paleta secundária com algumas cores mais suaves aqui para poder complementar. Então também separei aqui a tipografia que foi utilizada. Opa! Separei um pouquinho da tipografia aqui para cliente poder dar uma analisada. Falei um pouquinho sobre a construção do logotipo ali, então. Aqui é a apresentação do logotipo, como ele ficou na versão vertical. Aqui eu trago também alguns mock-ups, que é para o cliente poder analisar, ver a marca ali, como que ela funciona, né? Como que ficaria num receituário, como que ficaria no cartão de visitas, para poder ter uma ideia mais visual de como que ficaria. Então, eu separei aqui esse exemplo de receituário para cliente, separei esse modelo também de cartão de visitas, uma placa, né, para colocar no consultório, alguma coisa assim, uma canequinha. Então, esses mockups sempre variam, assim, de acordo com cada projeto. Aqui eu também trago para o cliente poder analisar e poder ver ali a versão do logotipo, tanto na horizontal quanto na vertical. As versões em preto e branco, porque isso também é muito importante, né? Porque o logotipo, se o cliente está fazendo algum material, alguma coisa que só pode imprimir em preto e branco, então a gente também tem que criar um logotipo nesse formato para o cliente poder fazer a utilização. Então, o logotipo ele tem que funcionar, não adianta criar ali algo que é bonito que a pessoa depois não consegue escalar, não consegue fazer um banner, um outdoor, mas isso é assunto para outro vídeo, né? Então, separei aqui o logotipo na versão preto e branco, também separei o sublogo para ela poder dar uma olhadinha, e aqui a gente tem o logotipo com a tagline, e aqui é o final, é a minha mensagem de agradecimento, né, que todo o projeto é desenvolvido com amor e carinho, e eu enviei essa apresentação para cliente. Então, vamos conversar um pouquinho mais sobre isso? Então, gente, essa foi a apresentação que eu enviei para cliente e eu queria saber o que vocês acham. Será que a cliente aprovou, não aprovou, pediu alguma alteração? Gente, é super normal o cliente pedir alteração também, tá? Não é porque tu desenvolveu todo o projeto ali que o cliente é obrigado a aceitar de primeira. Não, isso não existe, tá? O cliente pode sim pedir algumas alterações. E aí, o que vocês acham? Sim, a cliente aceitou. Ela adorou a proposta que eu fiz para ela desse logotipo principal. E aí, ela até me enviou um feedback, eu vou talvez tentar deixar aqui. Então, ela me enviou esse feedback no final do projeto. O logotipo ele foi aprovado, fiz o desenvolvimento do restante dos materiais, ali arte para cartão de visitas, capa de Facebook, fiz até uma arte de introdução para o YouTube para ela. Então tem alguns outros itens que eu não vou mostrar nesse vídeo para não ficar muito longo, nem chato, nem assim. Mas se vocês quiserem dar uma olhadinha, ver, me deixa nos comentários que aí eu posso talvez gravar um outro vídeo mostrando como que eu fiz o processo de criação ali desses outros itens que eu vendo no pacote de identidade visual. Então é isso pra hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa uma forcinha, deixa um like aí e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!